Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, queria conversar com vocês a respeito de alguns elementos da filosofia, mais especificamente da filosofia política. Bom, nós que já passamos por vários avanços sociais, nós que já passamos por diversas transformações ao longo dos anos, nós precisamos entender o que é essa política, o que é essa filosofia política. E para isso nós precisamos voltar lá atrás no período socrático e entender algumas das ideias, principalmente de Platão e de Aristóteles, eles que vêm trazer esses elementos para nós. E nós precisamos entender o aspecto político. Mas não essa política que nós estamos habituados hoje, que é uma política partidária, mas sim uma política tal como acontecia nas polis gregas, que é uma política de essência. E o que é essa política de essência? É a política como ela é na sua origem ou como ela deveria ser até hoje. Política de essência é essa política que proporciona o debate, já que nós temos vários problemas sociais, várias urgências sociais que necessitam de atenção. Então, para encontrar uma melhor solução, nós precisamos abrir esse assunto ao público. E nós precisamos trazer esses assuntos ao debate para que assim a gente consiga encontrar uma melhor solução. É diferente dessa política que nós estamos habituados hoje, que é essa política partidária. Mas por que nós temos essa política partidária hoje? Porque nós já passamos por diversas transformações sociais, tivemos diversos movimentos sociais que contribuíram para todo esse processo. E como Bauman bem nos falou, a sociedade é fluida, a sociedade é líquida. Então, modificações, alterações, elas vão acontecer necessariamente, e no contexto da política isso não seria diferente. Já que eu estou falando de sociedade e a política ela é um elemento primordial dessa sociedade, não seria diferente. Mas o que é política, afinal de contas? Política nada mais é do que poder e organização. Como esse poder está distribuído e como está a organização daquele meio social. Então, a definição mais simples que a gente pode trazer de política é essa: poder e organização. E é em cima disso que nós trazemos a filosofia política. Se eu falo que política é poder e organização, então naturalmente a filosofia política ela vai trazer esses elementos e vai associá-lo ao melhor ideal de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais harmônica, que proporcione o bem coletivo. Dentro desse contexto de filosofia política, nós temos dois elementos importantes que vão nos ajudar nesse processo de assimilação, nesse processo de conhecimento, de entendimento de política, de filosofia política, que é república e democracia. República vem do latim, que significa res publica, res public. O que é essa res publica? É a coisa pública. Inicialmente, o que era essa res pública? Era o cuidado com a coisa pública. E o que era a coisa pública? Os indivíduos que compõem a sociedade. Então, era o Estado cuidando da população. Basicamente isso. Porém, se nós fizermos uma interpretação hermenêutica e associarmos aos novos elementos da nossa sociedade, já que a sociedade é líquida, é fluida, nós podemos, além desse cuidado com a coisa pública, do cuidado com a população, cuidado com seus pares, nós também podemos fazer uma associação da res pública com a questão da transparência. Transparência pública, transparência política. Porque não é somente cuidar da coisa pública. A coisa pública, a sociedade, os indivíduos, eles também precisam saber o que está acontecendo com aqueles que detêm o poder. Por isso que nós temos democracia, demoscracia, o governo de muitos, a descentralização do poder. Ou seja, a partir de agora, o poder ele não está centralizado na mão do monarca. A partir de agora, toda a população
têm igual condição de participação no debate político. Então todos podem se inteirar e exigir saber o que está acontecendo, porque enquanto o poder estava centralizado nos monarcas, eles não tinham que dar satisfação, eles não tinham que dar explicação acerca das decisões que eles estavam tomando, porque cabia única e exclusivamente a eles. Então ninguém tinha essa autonomia de interferir no processo político. Então, já que eu falo em democracia e república, o povo ele também tem essa interação com o movimento político. Então, a população ela também pode cuidar da coisa pública, porque compete também a ela, já que é um governo de muitos, é um governo descentralizado. Então, a população ela também pode exigir e ela deve exigir explicações acerca do que está acontecendo ali naquele contexto político-social. Bom, feito isso, nós trazemos algumas das ideias de Platão para o nosso discurso de filosofia política, que ele trabalha 2 elementos, basicamente, polis ideal e governo ideal. Na verdade, o governo ideal é que nos permite chegar à polis ideal. Então, o que é esse governo ideal? É aquele governo que ele toma as medidas necessárias para que a gente possa atingir a polis ideal. E o que é a polis ideal? A polis ideal é aquela na qual todos têm condição de participação no processo. Então, eu vou buscar mecanismos para garantir a participação de todos. E os mecanismos que eu vou buscar para garantir a questão do poder e da organização está exatamente no governo ideal. Então, o governo ideal, ele trabalha todos esses elementos da filosofia política, da questão da república, da república e da democracia. E para isso eu tenho 3 elementos importantíssimos no contexto do governo ideal. Eu vou ter uma alma racional, uma alma irascível e uma alma concupiscível. O que isso significa? Eu vou ter grupos sociais responsáveis pela manutenção desse governo ideal que vão me permitir chegar a uma polis ideal. Já que nós falamos nesse governo descentralizado, que todos podem participar, nós também não podemos ser ingênuos o suficiente para acreditar que todo mundo pode participar. Ok, todo mundo deve participar, mas temos real possibilidade de que todos falem ao mesmo tempo? Se nós considerarmos os avanços sociais pelos quais nós passamos e o aumento populacional, como que fica essa situação de todo mundo querer e ter condições de falar ao mesmo tempo? Fica inviável, eu não consigo manter a organização. Então, para isso que nós temos a figura dos nossos representantes. E são os nossos representantes que trazem para nós o primeiro elemento, que é a alma racional. A alma racional, ela detém a verdade. Então, se ela detém a verdade, ela tem condições de atingir o mundo inteligível. O que é o mundo inteligível? Vamos voltar um pouquinho na matéria. O mundo inteligível é aquela divisão que o Platão traz para nós entre o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo sensível é aquele mundo que nós idealizamos, é aquilo que nós esperamos que aconteça. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então nós temos o mundo inteligível, que a gente pode fazer uma associação simples com a nossa realidade, com a racionalidade. Então nós racionalizamos em cima da nossa realidade ao sabermos que nem tudo irá acontecer do modo como nós idealizamos. E a gente tem que lidar com isso, para que assim a gente continue esse processo de desenvolvimento. Então o mundo inteligível é o quê? A nossa realidade associada com a nossa capacidade de racionalizarmos sobre isso. Então, a alma racional, ela representa os nossos governantes e, consequentemente, uma melhor organização social, uma melhor distribuição desse poder, já que o governante, cabe a ele o conhecimento da verdade. E a partir desse conhecimento da verdade, ele deve tomar
as melhores medidas para que a polis ideal ela aconteça. Então, se eu tenho acesso a essa verdade, se eu tenho acesso ao conhecimento, se eu consigo racionalizar sobre isso, eu tenho que ter as melhores medidas para que a minha sociedade ela se estruture, ela se organize da melhor maneira possível. O segundo elemento é a alma irracível. O que é essa alma irracível? Essa alma irracível, ela nos remete ao que hoje nós chamamos de segurança pública, vamos colocar dessa maneira. Porém, naquele período não existia essa nomenclatura. Porque como nós bem falamos desde o início desse vídeo, a sociedade ela vai passando por transformações, por modificações. E essa questão de nomenclatura não é diferente. Ela vem para atender às necessidades daquele contexto social, naquele momento em específico. Então, essa alma irracível, ela compete àqueles que são responsáveis pela guarda, pela segurança, e a eles cabem elementos de coragem e moderação. Eles que vão atuar ao lado do governante para que essa organização ela se mantenha. Então eu vou buscar medidas, eu vou trabalhar mecanismos para que a minha organização social ela aconteça. Mas para isso, essas pessoas que compõem essa alma racional, elas devem agir com moderação. O que nos remete a uma outra parte da matéria que nós já discutimos, que é a questão da mediania. Eu não posso ter falta e eu também não posso ter excesso em nada na minha vida. Eu tenho que buscar o meu ponto de equilíbrio, a minha mediania. Então a mediania é nós agirmos com constante moderação. Eu não vou ter nem falta, nem excesso. Eu vou ter uma justa medida para que eu saiba lidar com os meus aspectos em todos os contextos que sejam. Um terceiro elemento é a alma concupiscível. O que é essa alma concupiscível? Essa alma concupiscível, ela está ligada aos desejos, às necessidades para a manutenção do nosso corpo físico. E quem vem representando essa alma concupiscível são os produtores. Então eles vêm para ajudar na manutenção do nosso corpo físico, daquilo que nós necessitamos para nos manter em sociedade. De novo, volta a figura da moderação, porque mesmo que a gente esteja falando em desejos, em anseios do nosso corpo, em necessidade, para que a gente possa manter esse corpo físico bem, eu preciso agir também com moderação. Então, novamente, a figura da mediania. Então, não é porque são desejos, são anseios do corpo físico que a gente não vai lidar com moderação. Não, a gente vai agir o tempo todo com moderação. Então, quando eu consigo reunir todos esses elementos, eu estou mais próximo, cada vez mais, da minha polis ideal, que é a manutenção para que ocorra um bem-estar social, para que as pessoas consigam realizar o debate político de uma maneira mais organizada, que os anseios eles sejam supridos e assim a filosofia ela aconteça na sua essência, que o debate ocorra, que as urgências sociais, que as necessidades sociais, elas sejam discutidas e que assim a população, diante de uma democracia, ela consiga inserir nesse debate e encontrar a melhor solução. Diante disso, nós passamos para um segundo momento que nós trazemos ao discurso a presença de Aristóteles. Ele que vem nessa sucessão de Platão e ele pega toda essa organização, todas essas ideias que ele trouxe a respeito de polis ideal e governo ideal e dá uma melhorada, como sempre acontece. Já que a gente está falando de sucessão, a gente observa tudo e melhora, reforça aqueles aspectos. Então ele vem tratar da questão do homem como animal político. Também, o que é homem como animal político? Bom, nós vivemos em uma polis ideal, temos um governo ideal que busca sempre o bem-estar, a melhor organização social possível para que o poder ele aconteça de uma maneira adequada. Então, Aristóteles ele nos apresenta o que nós chamamos e entendemos por Constituição. Bom, evidentemente, esse termo Constituição
é uma nomenclatura nova, como nós já pontuamos previamente, então ela vem para uma melhor compreensão e uma melhor associação dos termos, já que nós passamos por avanços sociais, então com as nomenclaturas isso não iria ser diferente. Bom, então nós temos Constituição e nessas constituições nós temos normativas. Então nós vamos buscar, diante da organização social, leis que elas vão servir para todos indistintamente. Então todos devem obediência a essas normativas sociais, a essa Constituição, porque ela está trabalhando em busca de uma sociedade mais organizada, então, consequentemente, uma polis e um governo ideal. Então eu vou ter essas normas que vão nos organizar enquanto sociedade, porque quando a gente está num avanço social, nós precisamos de meios que nos auxiliem nesse processo de organização, então as leis, elas entram com um ponto essencial nessa questão da organização, porque uma sociedade que avança, uma sociedade que está em constante desenvolvimento, se ela não tiver normativas que vão ajudar nesse processo de organização, esse desenvolvimento, no meio do caminho, ele vai ruir, ele não vai aguentar. Então eu preciso de soluções que vão me possibilitar uma melhor organização do meu meio social. E as leis, elas entram para isso. Esse aspecto da Constituição, esse aspecto das leis, das normativas, elas vêm para ajudar nesse aspecto de organização. Tá? Então eu tenho essas normativas, que elas vão servir para todos indistintamente, já que é democracia, então é o governo de muitos, o governo para todos, essa descentralização do poder. Então, com a questão de organização, não vai ser diferente. Se eu tenho algo, um direito que cabe a todos, eu também tenho deveres que eles serão colocados a todos. Eles serão exigidos a todos. Para quê? Para que eu consiga justiça, para que eu consiga bem-estar social. Então, se eu estou trabalhando ideais de uma polis ideal, de um governo ideal, eu tenho que me organizar através das leis, da Constituição, que vai me possibilitar chegar a uma justiça e, consequentemente, a um bem-estar. Quando eu busco esses ideais, eu, enquanto indivíduo, enquanto pertencente ao meio social, eu sou um animal político. Animal político porque eu estou buscando, eu estou almejando uma justiça social, um bem-estar social para que todos tenham condição de participação no meio político-social. Então, se eu estou buscando justiça, ideais de igualdade, podemos colocar também bem-estar social, ao final de tudo isso, eu como animal político estou buscando o quê? Felicidade, eudaimonia. Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem esse vídeo, tá bom?